Olá, sou a professora Esteche Janaína. Esta é a aula de aplicações de IA do curso de Inteligência Artificial. As aplicações da inteligência artificial está na área de medicina. Um exemplo é a utilização do sistema da IBM Watson Health. A gente viu sobre a IBM Watson na aula de História da IA e eles criaram um sistema a partir do Watson, que é o Watson Health. Ele tem como objetivo auxiliar o médico em um tratamento personalizado para o paciente. Então, a hora que o paciente chega no consultório, o médico já tem ali acesso a vários dados coletados do seu corpo por meio de alguns dispositivos conectados. E além disso, o sistema faz um cruzamento de dados de artigos científicos, então o médico consegue saber quais são os tratamentos que foram testados já a nível mundial e que obtiveram sucesso para aquele caso específico do paciente. Um outro exemplo de aplicação é por meio de robôs que auxiliam em cirurgias. Então, eles aumentam a precisão com que os médicos vão manipular ali o corpo do paciente. Dessa forma, o tempo de recuperação do paciente pode ser menor e a cirurgia menos invasiva. Na série The Good Doctor, o Bom Doutor, é mostrado vários exemplos de aplicações tecnológicas para auxiliar o médico no diagnóstico ou em uma cirurgia. Lembrando que essas tecnologias vêm para auxiliar para que o médico tenha mais tempo para dar atenção para o paciente e não vem para substituí-los de forma alguma. No estudo realizado, foi observado que para um médico se manter atualizado na sua área de especialização, é necessário que ele dedique 20 horas por dia para ler artigos, o que é inviável. Outra aplicação é em veículos autônomos, que já até discutimos aqui nas aulas anteriores. Mas a tendência é que eles não apareçam apenas por meio de carros, mas também aviões, trens e navios. A Finlândia já testa ônibus autônomos. A Espanha prevê a entrada de trens autônomos com trechos de longa distância até 2023. E existem ainda uma centena de pesquisas no mundo de veículos autônomos. Trens e metrôs autônomos já são uma realidade, inclusive no Brasil. Em Porto Alegre, o aeroporto Salgado Filho é ligado à estação de trem metropolitana por um trem autônomo chamado Aeromóvel. Canoas, no Rio Grande do Sul, estava com um projeto de implantar um aeromóvel na cidade, mas teve o projeto encerrado no ano passado. Outra aplicação é em jogos, por meio de jogadores autônomos, que realizam ações como disparar armas, defender bolas, comandados aí por inteligência artificial. E é possível ainda personalizar como esse jogador autônomo irá se comportar no jogo, ou seja, com a inteligência artificial. Então, a gente viu aí exemplos nos jogos de xadrez e em jogos em que eu personalizo um personagem, como o jogo The Sims. Os assistentes virtuais, além de outros já mencionados aqui, estão em outros locais, como carros para atender ligação, controlar músicas, entre outros. Os principais assistentes virtuais são os chatbots, hoje que temos aí. Como exemplo, a Alexa da Amazon, a Siri da Apple, o Google Assistente da Google, a Cortana do Windows e o Bixby da Samsung. Reconhecimento de imagens e reconhecimento facial também têm sido muito utilizados. Redes sociais e telas de bloqueio de celulares já são capazes de reconhecer rostos por meio de fotos ou vídeos. O que vem avançando é a precisão do reconhecimento. Hoje existem softwares de reconhecimento de imagens que são capazes de reconhecer rostos desfocados em meio a uma multidão. O Facebook, por exemplo, já nos notifica quando alguém posta uma foto em que provavelmente a gente aparece nela. Assim como o Google Fotos é capaz de buscar fotos por faces. E este reconhecimento de imagens vem sendo aplicado também na agricultura para reconhecer pragas em plantas principalmente, e na medicina também, por meio de reconhecimento de
anomalias próprias de um câncer de mama. Outras aplicações de inteligência artificial estão em robôs industriais, que vêm sendo utilizados aí há décadas na linha de produção, e que serão aí cada vez mais avançados e colocados no lugar de seres humanos nas indústrias. Hoje, a IA, além de contribuir para a produção de robôs, ainda prevê problemas na linha de produção antes que eles ocorram. Programas com aprendizado de máquina vêm sendo utilizados no combate a fraudes em empresas. Programas com reconhecimento e produção de fala também estão em alta, aplicados inclusive em chatbots. Sistemas de monitoramento utilizam IA por meio de reconhecimento de imagens e sons. Decisões judiciais é uma área de aplicação promissora da IA. O sistema especialista, como comentamos na aula anterior, pode prever o resultado de uma ação judicial antes de iniciá-la e também decidir abrir o processo de acordo com a probabilidade de ganhar a causa. Análises financeiras são exploradas há muito tempo pela inteligência artificial, sendo possível utilizá-la para analisar a situação financeira de uma empresa e também de concorrentes, no mercado em geral e até mesmo da bolsa de valores. Além disso, a IA vem sendo utilizada em explorações espaciais e também em locais de sinistros, como incêndios, vulcões, terrenos que são perigosos para o ser humano, e tem auxiliado na previsão do tempo e de catástrofes cada vez com mais precisão. Computadores já produzem arte, como música e poesia, tanto que criaram um teste de Turing para saber se a poesia foi criada para um robô ou humano. O teste pode ser realizado online por meio do site boldpoet.com. Além disso, temos sistemas de recomendação de conteúdo sendo cada vez mais fortemente usados em vários sistemas, nos dizendo o que ouvir, o que ver, como é o caso dos sistemas de recomendação de conteúdo de filmes em plataformas como Netflix e em plataformas de música como Spotify. Por essa aula é isso e nos vemos na próxima aula com as aplicações da inteligência artificial na educação.